O Sinal da Virgem. Goiânia, maio de 2024. Chovia um peneirar fino, daquele que molha a alma antes do corpo. Eu, João Batista, sim, o nome é irônico para quem não tinha fé nem em tomada sem fio, estava com as mãos sujas de graxa e a paciência no limite. O cliente, um velhinho chato do setor sul, tinha me ligado pela terceira vez na semana reclamando que a TV dele estava possuída. Possuída, cara. Como se o diabo tivesse tempo para mexer em antena parabólica em vez de assombrar político. Ô, João, isso aqui tá um inferno. Berrou o seu nin pelo telefone, a voz trêmula. Só passa uns bagulho que nem Deus duvida. Respirei fundo, enxuguei o suor da testa com a camisa do Fluminense, time que só me dá dor de cabeça, mas sou masoquista, e peguei a chave da moto. Mais um serviço bestinha, pensei. Só não contava que aquele seria o dia em que Nossa Senhora Aparecida decidiria me dar um recado. E não foi por WhatsApp. A Avenida Brasil tava um caos. Ônibus buzinando, moto-táxi cortando na minha frente, e eu, com a jaqueta do técnico João, concertos e milagres, brincadeira interna, o milagres era para atrair cliente bobo, tentando não atropelar ninguém. Parei no sinal do Mercadão da 74, onde umas mulheres vendiam pamonha e um cara tocava sanfona num ritmo que parecia uma ciranda desgovernada. Goiânia é assim, barulho, cheiro de comida gorda e gente que não para. Cheguei no prédio do seu nin, um daqueles conjuntos antigos do setor aeroporto, com azulejo verde musgo e elevador que rende como alma penada. O apartamentozinho cheirava naftalina e café coado forte. O velho, de chinelo de dedo e camisa do Atlético Goianiense, inimigo do meu time, mas deixei passar, apontou para a TV com os olhos arregalados. Olha isso, meu filho. Isso não é normal. A tela pisca. Imagens distorcidas. De repente, plim, um close num rosto que eu conhecia bem demais. Não, não, não. Era minha ex, a Dani, em poses que ela jamais faria, a não ser que alguém tivesse editado muito mal. Ou pior, que alguém tivesse roubado algo dela. Isso aqui tá hackeado, seu nin. Falei, tentando disfarçar o suor frio. Alguém tá transmitindo porcaria pela sua antena. Mas não era só isso. Quando eu mexi nos cabos, a imagem mudou. Não para um canal normal. Para mim. Eu mesmo, em primeira pessoa, como se alguém estivesse filmando pelos meus olhos. E então, uma voz feminina, suave como água de cocô gelada. João, você está sendo testado. Meu coração deu um salto. Que merda é essa? Virei para trás, mas só tinha o seu nin, de boca aberta, fazendo o sinal da cruz. É a Virgem, menino. Ele sussurrou. Ela tá falando contigo. Antes que eu pudesse rir ou correr, a tela ardeu. Não como fogo, mas como se milhares de pixels tivessem se transformado em ouro líquido. E no meio da luz, ela. Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul e os olhos cheios de uma tristeza que doía só de olhar. Não era estátua, não era pintura. Era real. E ela olhava para mim. João Batista, você tem sido surdo aos que precisam. A voz não vinha da TV, vinha de dentro da minha cabeça. Mas hoje, você vai ouvir. E então, o apartamentozinho sumiu. Quando abri os olhos, tava no meio da Avenida Anhanguera, debaixo daquela chuva fina que não decide se para ou não. A moto tava do meu lado, intacta. O relógio marcava 18h30, 3 horas tinham se passado. Como? O último que eu lembrava era a TV pegando fogo metafísico. Mas o pior, ou melhor, tava por vir. Do outro lado da avenida, um prédio em obras desabou com um estrondo. Poeira, gritos, corpos correndo. E no meio do caos, uma criança, não mais que 5 anos, parada no meio da rua, chorando. Um carro vinha em alta velocidade, o motorista claramente bêbado. Ninguém ia conseguir pegar ela a tempo. Não pensei. Corri. Agarrei a menina no colo e rolei para a calçada. O carro passou raspando, buzinando como um demônio. Quando parei de girar, a pequena tava ilesa, olhando para mim com os olhos pretos que pareciam saber de tudo.
Obrigada, tio, ela disse, com um sotaque arrastado que só quem nasceu entre o cerrado e o asfalto quente de Goiânia tem. E foi aí que tudo mudou. A criança, que eu juro que não tinha visto antes na vida, segurou meu braço com uma força que não combinava com seus dedinhos finos. Quando levantei os olhos, a Avenida Brasil estava paralisada. Não pelo acidente, não pela poeira do prédio que ainda caía como chuva suja, mas por ela. No meio do caos, no lugar onde a TV tinha queimado, agora havia uma imagem luminosa de Nossa Senhora Aparecida, flutuando a uns 2 metros do chão. Não era holograma, não era truque de luz. Era ela, com o manto azul celeste brilhando como se fosse tecido de estrelas, e os olhos dela não olhavam para a multidão que se ajoelhava, não olhavam para os bombeiros que pararam com as mangueiras na mão. Olhavam para mim. E então, a menina apertou minha mão e sussurrou. Ela tá esperando você, Zé. Não era possível. Ninguém me chamava de Zé. Nem minha mãe, que me batizou José Carlos, mas sempre gritava Carlinhos, vem comer, pela janela do apartamento na rua 85, lá no setor sul. Mas a criança falava como se me conhecesse desde que eu nasci, com aquele jeitinho goiano de engolir as últimas sílabas. Quem é você? Perguntei, a voz tremendo mais que as pernas depois de 3 cachaças no boteco do seu Nim, na Feira da Lua. Ela só apontou para a imagem. E foi quando notei, a Virgem não estava sozinha. Ao redor dela, como num filme antigo que alguém passou no projetor errado, viam-se cenas da minha vida. Eu aos 12 anos, roubando figos da árvore do vizinho na Vila Nova. Eu aos 18, chorando no ponto de ônibus da Praça Cívica porque a namorada tinha me trocado por um cara que trabalhava na Ceasa. Eu, há 3 horas, com as mãos sujas de graxa, ajustando a antena parabólica daquele prédio na Avenida Anhanguera, quando o sinal travou numa cena que não era para estar no ar. Porra! A vergonha queimou mais que o fogo da TV. Mas antes que eu pudesse baixar a cabeça, a imagem de Nossa Senhora se moveu. Não foi um tremor, não foi vento. Foi ela estendendo a mão, não para abençoar, não para julgar, mas para pegar algo. E quando seus dedos tocaram o ar, a tela quebrada da TV, que ainda estava ali no chão, se recompôs. Não virou uma tela normal. Virou um altar. Madeiras escuras, velas acesas, e no centro, um pequeno Cristo de marfim que eu reconheci imediatamente, era igualzinho ao que minha avó guardava dentro de uma caixa de sapatos, embaixo da cama. Isso aqui é seu agora, a menina disse, como se lesse meus pensamentos. Mas tem que levar para onde precisa. Não entendi. Até que o chão tremeu de novo. Dessa vez, não foi o prédio desabando. Foi o céu. Um clarão cortou as nuvens, não um raio, algo maior, como se alguém tivesse rasgado o tecido do mundo. E da fenda, começaram a cair, pessoas. Não cair. Descer. Como se estivessem sendo baixadas por mãos invisíveis. Homens, mulheres, crianças, todos com roupas rasgadas, olhares perdidos. Refugiados? Não. Almas. E então, a Virgem falou. Não foi uma voz. Foi um sentimento que invadiu minha cabeça, quente como o pão de queijo que a Dona Maria vendia na esquina da 74 com a 75. Eles não têm para onde ir. Você tem. Eu olhei para a TV Altar. Depois para a menina. Depois para a multidão que, em vez de correr, começou a se aproximar, alguns chorando, outros de joelhos, outros só, sabendo. Mas eu não sou santo, não sou padre, não sou nada. Gritei, a garganta arranhando como se tivesse engolido o prego. A criança sorriu. Um sorriso que doía de tão puro. Você é o que está aqui. E então, o milagre aconteceu. Não foi a Virgem descendo do céu, não foi a criança virando anjo. Foi eu entendendo, de repente, o que tinha que ser feito. Peguei o altar improvisado, que, apesar de ser uma TV quebrada, pesava menos que uma pena, e comecei a andar. Não em direção à catedral, não em direção à igreja mais próxima.
Em direção ao Lar São Vicente, o abrigo de rua que ficava perto do Terminal Campinas, onde eu mesma já tinha dormido algumas noites quando o aluguel atrasava e o seu ninho não deixava fiado. A chuva fina parou. O povo seguiu. Cada passo meu ecoava como se fosse o canto de um tambor de ciranda, aquele ritmo que a gente ouve nas festas de maio, quando as ruas de Goiânia se enchem de bandeirinhas e o cheiro de pipoca mistura com o de terra molhada. Não era junho ainda, mas parecia que o céu tinha adiantado a festa. Ou talvez fosse só a minha cabeça, que não parava de girar desde que a menina tinha falado comigo. A TV quebrada, agora um altar, brilhava de um jeito que não era normal. Não era luz de tela, não era reflexo de poste. Era como se por trás daquela tela rachada tivesse uma vela acesa, mas sem fogo, sem cera, só a chama. E quanto mais eu andava, mais gente ia se juntando. Primeiro foi a Dona Maria das Dores, que vendia café na esquina da Avenida Brasil com a Rua 4, e que parou de servir os fregueses para seguir atrás de mim, murmurando: "Meu Deus do céu, é um milagre, é um milagre." Depois veio o seu Zé, o mototaxista que sempre xingava o trânsito, mas agora tirava o boné e fazia o sinal da cruz. Até os meninos da bicicleta, aqueles que viviam roubando o celular na praça cívica, largaram as magrelas e vieram atrás, de cabeça baixa, como se tivessem sido chamados por algo maior que a polícia ou a fome. "Onde é que tu vai, moça?" perguntou uma voz grossa atrás de mim. Era o padre Lúcio, da paróquia São Judas Tadeu, o mesmo que uma vez me negou ajuda quando eu pedi um prato de comida para o meu irmão mais novo. Ele agora segurava o terço com os dedos trêmulos, os olhos arregalados para aquela TV que não era mais TV. "Tô levando para quem precisa", respondi, sem parar. E era verdade. Não era só pro Lar São Vicente. Era para mim também. Para todo mundo que já tinha se sentido tão quebrado quanto aquele aparelho, tão sem jeito quanto eu quando liguei a pornografia na missa sem querer. A multidão crescia. Alguém começou a cantar um Salve Rainha baixinho, e outros foram entrando na voz, como se fosse uma ciranda de fé. A chuva tinha parado de vez, mas o asfalto ainda brilhava, refletindo as luzes dos postes e aquela claridade estranha que vinha da tela. Quando dobrei a rua 23, perto do Mercado Central, um homem de terno, um daqueles que só passam por ali de carro com vidro fechado, ajoelhou no meio da rua e chorou. Não foi um choro bonito, foi daquele que sacode o corpo, que faz a gente entender que por trás da gravata tem um homem que também carrega cruzes. "Moça, isso não é normal!" gritou uma mulher, segurando uma criança no colo. "Isso é coisa do demo." Eu podia ter respondido. Podia ter explicado que não, que era Nossa Senhora, que era um sinal. Mas não precisei. Porque foi aí que a tela acendeu de verdade. Não foi imagem, não foi som. Foi silêncio. Um silêncio tão fundo que até o barulho dos carros na Avenida Anhanguera parece que sumiu. E nesse silêncio, cada um viu o que precisava ver. O padre Lúcio viu o dia em que virou as costas para uma mãe com filho doente. A Dona Maria das Dores viu o marido que perdeu para o álcool. Os meninos da bicicleta viram as caras das vítimas que roubaram. Eu vi o meu irmão, pequeno, segurando a minha mão na rodoviária, quando a gente chegou em Goiânia pela primeira vez, com uma mala de papelão e a promessa da mãe de que aqui a gente vai ser feliz. E então, a tela falou. Não foi voz. Foi sensação. Uma certeza que entrou em mim como o cheiro de terra depois da primeira chuva. Vocês não estão quebrados. Estão esperando ser consertados. E eu entendi. Não era sobre a TV. Não era sobre o milagre. Era sobre olhar. Sobre enxergar o que a gente faz de errado e ainda assim seguir em frente. Sobre carregar o peso dos nossos erros, que às vezes é leve como uma pena, outras vezes é uma cruz, e levar para quem precisa. Porque todo mundo precisa de um pouco de perdão. Até eu. Quando cheguei no Lar São Vicente, a irmã Clarice já estava na porta, de braços abertos. Não perguntou nada. Só olhou para a TV, fez o sinal da cruz e chamou as crianças. Elas vieram correndo, sujas de terra, algumas descalças, e se ajoelharam em frente ao altar improvisado. Uma delas, a menorzinha, esticou a mão e tocou na tela.
E então, pela primeira vez desde que eu cheguei em Goiânia, ouvi uma ciranda de verdade. Não era música. Era o som das crianças rindo. Era o som do perdão. Era o som de algo que tinha sido quebrado e agora estava inteiro de novo. Naquela noite, a TV não mostrou mais pornografia. Mostrou esperança. E eu, que sempre tinha acreditado só no que via, me vi ajoelhado também, com as mãos trêmulas e o coração pesando mais que todas as ferramentas da minha caixa. A irmã Clarice colocou uma vela acesa no topo da TV. O cheiro de cera queimada se misturava com o da terra molhada que as crianças traziam nos pés. Do lado de fora, a chuva fina de maio batia nas telhas do abrigo como se o céu também estivesse chorando alívio. Goiânia, com seu ar quente mesmo na garoa, parecia respirar mais leve naquela hora. Você tá em casa agora, filho, a irmã sussurrou, passando a mão no meu ombro. Ela te escolheu. Não precisei perguntar quem era ela. A imagem na tela, que antes distorcia pixels sujos, agora mostrava Nossa Senhora Aparecida, mas não como nos santinhos baratos que se vende na Feira da Lua. Era ela de verdade. Os olhos castanhos brilhavam como se estivessem vivos, e o manto azul parecia se mover com a brisa que não existia dentro da sala. As crianças murmuravam, algumas choramingando, outras sorrindo com os dentes faltando. A menorzinha, a que tinha tocado a tela, olhou para mim e disse, com a voz fininha: "O tio arrumou a TV do céu." Eu não tinha arrumado nada. Ou melhor, tinha sim, mas não com solda e fios. Tinha arrumado com algo que não sabia que carregava, uma rachadura na alma tão funda que só um milagre para enxergar. 3 dias antes, tudo era diferente. Eu cheguei em Goiânia há 6 meses, fugindo de uma São Paulo que me engoliu vivo. O emprego na TV Centro-Brasil, na Avenida Brasil, era temporário, consertar transmissores, ajustar antenas, fazer a merda funcionar. Não perguntavam meu passado, só queriam que o sinal não caísse durante o jornal do meio-dia. Eu topava. Precisava do dinheiro. Precisava sumir. Naquela terça-feira, o chefe me mandou pro morro do Jardim Guanabara, onde um repetidor tava com problema. Chovia fino, aquela chuva goiana que molha sem aviso e deixa o asfalto brilhando como pele de cobra. O caminho era íngreme, cheio de buracos e lixo. Crianças brincavam de ciranda na rua, girando em volta de uma lata amassada, cantando: "Ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar." Parei o carro, um Corsa surrado, e observei. Elas riam, sujas, felizes. Uma delas, a mesma que depois tocaria a TV, me viu e acenou. Eu fingi não ver. Não era pra mim. Nada era pra mim há muito tempo. Subi o morro, arrastando a caixa de ferramentas. O repetidor ficava num barracão de zinco, ao lado de uma igreja evangélica que berrava hinos em caixas de som furadas. Dentro, o calor era de derreter chumbo. O aparelho estava queimado, não era só ajuste, era sabotação. Alguém tinha metido os dedos onde não devia. E não era a primeira vez. Tá ligado que isso aqui é sagrado, né, irmão? Um cara magro, de camiseta do Flamengo e corrente de ouro, encostou na porta. Tem gente que depende desse sinal. Tá, mas quem quebrou? Perguntei, secando o suor da testa. Ele riu, mostrando os dentes de ouro. Aqui no Guanabara, a gente não delata. Mas se você consertar, a gente paga. Não era dinheiro que ele oferecia. Era outra coisa. Um pendrive sujo, jogado no chão como isca. Eu conhecia aquele jogo. Já tinha caído nele antes. Não quero, menti. O homem sorriu mais ainda. Todo mundo quer, técnico. Até você. Naquela noite, voltando para o meu quarto alugado na Rua 4, perto da Praça Cívica, eu liguei o pendrive no notebook. Sabia o que ia encontrar. Sempre era a mesma coisa, mulheres sendo usadas, homens rindo, o mundo podre se exibindo sem vergonha. Mas dessa vez, entre os arquivos, tinha um vídeo diferente. Uma menina. Não uma atriz, uma criança. De repente, o ar-condicionado do quarto pareceu gelar.
Joguei o pendrive no lixo. Tomei 3 doses de cachaça. Não adianta. A imagem não saía da cabeça. No dia seguinte, voltei ao barracão. O homem do Flamengo estava lá, com mais 2. Mudou de ideia? Ele perguntou, acendendo um cigarro. Não. Mas vou consertar o repetidor. E vocês vão parar com isso. Eles riram. Um deles cuspiu no chão. Ou o quê, Zé Ninguém? Vai chamar a polícia? Aqui a lei. Aqui a lei sou eu, seu otário, o cara de camiseta do Flamengo rosnou, esmagando a bituca no chão de terra batida. O cheiro de fumaça se misturou ao mofo do barracão, lá no fundo do becos da 24 de outubro, onde a luz do poste nem chegava direito. A chuva fina de maio batia no telhado de amianto, um ting-ting que parecia contar os segundos até tudo dar errado. Eu não tinha plano. Só tinha raiva. E uma chave de fenda. Vou desligar o repetidor. E se um dia a polícia aparecer aqui, apontei pro equipamento pirata que eles usavam para transmitir aquilo pela TV aberta, vocês vão explicar para quem quiser ouvir como é que pornografia infantil tá passando no canal 12 às 3 da tarde. O homem do Flamengo deu um passo à frente. Os outros 2, um magro de boné e um gordo de corrente de ouro, se mexeram também. Meu coração bateu tão forte que jurei que eles iam ouvir. Você acha que é herói, Zé? O gordo riu, mostrando os dentes amarelados. Acha que vai salvar o mundo com essa merda? Não respondi. Em vez disso, me virei pro repetidor e comecei a desparafusar a tampa. Sabia que ia apanhar. Mas se ao menos conseguisse quebrar o transmissor antes. O primeiro soco veio por trás. O magro de boné me jogou no chão, e quando bati a testa no canto da mesa, vi estrelas. O gosto de sangue encheu minha boca. Para com isso, seu idiota! O do Flamengo gritou, mas não para me defender. Ele vai estragar o equipamento. Arrastaram-me pro canto, e o gordo sentou no meu peito. Cada respiração doía. Você vai ligar isso de novo, Zé. E vai esquecer que viu alguma coisa. Ou a próxima vez a gente te enterra no lixão da Vila Mutirão. Foi quando a luz piscou. Não era a lâmpada ruim do barracão. Não era relâmpago. Era a tela do monitor ligado ao repetidor. Uma imagem tremeluzente, como interferência, mas com um contorno nítido, uma mulher de vestido branco, mãos postas, olhos baixos. Nossa Senhora Aparecida! O gordo soltou um palavrão. O do Flamengo fez o sinal da cruz sem querer. Que porra é essa? O magro murmurou, recuando. A imagem na tela mudou. Agora era a Virgem olhando pra gente. Não era foto, não era vídeo. Era ela. E os olhos dela não eram de juíza. Eram de mãe. De quem já viu tudo e ainda assim não desiste. Filhos, a voz saiu do alto-falante, suave, mas cortante como uma faca. Até quando? O barracão ficou em silêncio. Até a chuva parecia ter parado. O do Flamengo caiu de joelhos. O magro correu para a porta e vomitou. O gordo, ainda em cima de mim, tremia como se tivesse febre. João, a voz chamou. Eu não me chamo João. Mas naquele momento, soube que era comigo. Você não está sozinho. E então a tela se transformou. Não em pixels, não em estática. Em ouro. Um brilho dourado que encheu o barracão, quente como o sol de Goiânia em janeiro. E no meio daquele clarão, a imagem da Virgem se fundiu com a parede, como se o reboco fosse tela sagrada. O cheiro de rosas inundou o ar. Não era perfume. Era ela. Os 3 homens caíram de cara no chão. Eu me levantei, tonto, e encostei a mão onde a imagem tinha ficado. A parede estava quente. E lisa. Como mármore. Quando olhei para trás, o repetidor estava destruído. Não por mim. Os fios derretidos, as placas queimadas, como se um raio tivesse caído ali dentro. Mas a janela estava fechada. E não tinha marca de fogo. Vai, a voz sussurrou no meu ouvido.
Não era mais pela tela. Era dentro de mim. Saí correndo. Não olhei para trás. Atravessei a Avenida Brasil sob a chuva, os carros buzinando, os ônibus do terminal Padre Pelágio lotados de gente voltando do trabalho. Parei só quando cheguei na Praça do Trabalhador, onde a ciranda estava rolando apesar do tempo feio. As crianças giravam de mãos dadas, os adultos batucavam em latas, e o cheiro de pamonha quente se misturava ao da terra molhada. Uma velha, enrolada num chale, me olhou e sorriu. Você viu, né, meu filho? Não respondi. Só me sentei no banco de concreto, ainda tremendo. No dia seguinte, o noticiário falou de um incêndio num barracão nos becos da 24. 3 homens encontrados inconscientes, sem queimaduras, só com olhares perdidos. Foi quando entendi que milagres são feitos de encontros e recomeços.